Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, então aqui nós iniciamos nesta nossa Rota da Fé, no caminho do Rosário, em Aparecida do Norte, na casa da minha Aparecida, a padrinha do Brasil. Iniciamos aqui os nossos mistérios luminosos. Vamos conosco caminhando e vendo, analisando, trazendo para o nosso dia de hoje a interpretação da palavra de Deus e das imagens que nos são apresentadas. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vamos ver então, nos mistérios luminosos, nós vamos ver o batismo de Jesus, onde se apresenta Jesus a João Batista, este que não quis batizar. Porém, Jesus disse: cumpra e faça aquilo que você está para fazer. Pois João Batista havia dito que ele veio para batizar com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Ao ser batizado, Jesus, neste momento, desce sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de fogo. E do alto dos céus, Deus fala: eis aí meu filho amado. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs, termos em nossa vida, em nossa convivência, a certeza de que Jesus, que hoje vive no céu, esteve caminhando conosco na terra, nos dando exemplo de vida, exemplo de amor. E a cada um de nós nos é dado o poder de sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus, em seu Espírito, esteja sempre em sua vida. Caríssimos irmãos e irmãs, reze nesta passagem do Pai Nosso e a Ave Maria. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nessa continuação desses mistérios, o que nós observamos? A intercessão de Nossa Senhora na bodas de Caná, onde o vinho havia acabado. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre público. Por que ele vai fazer? Os noivos não estão sabendo de nada. Porém, é avisado a Maria pelos familiares: o vinho acabou. Era uma desonra para a família que faltasse comida. Maria vai a Jesus e pede para que ele tome uma providência. Jesus, mesmo tendo dito: ainda não é chegada a hora, Maria, perseverante na fé, sem dúvida ela diz aos servos: fazei o que o meu filho vos disser. Porque ela tinha certeza da obediência do filho para com a mãe. E os servos fazem. E Jesus manda que encham as vasilhas com água. E depois, o mestre da cerimônia vai provar o vinho e descobre que aquela água era o melhor vinho que tinha servido na festa. Como nós vimos aqui, queridos irmãos e irmãs, a intercessão da mãe junto ao seu filho e a obediência do filho, sendo Deus, obedeceu sua mãe, mesmo achando que não era tempo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, coloque as suas dúvidas, as suas incertezas, os seus problemas, as suas enfermidades nas mãos de Maria e pede a ela: mãe, leve ao teu filho Jesus, porque eu sei que ele sempre fará aquilo que você pediu. Maria é a nossa intercessora junto ao seu filho Jesus. Reze uma Ave Maria. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós podemos observar um dos pontos importantes de nossa vida e da vida dos discípulos e do povo de Deus. Jesus faz aquele convite especial que ele hoje faz também a nós: vem e siga-me. Você tem que anunciar o reino dos céus. Você tem que anunciar o reino de Deus. Jesus convida seus discípulos à conversão. E ele nos convida hoje a converter os nossos corações para a fé e amor em Deus. Mas também ele nos convida a anunciar a boa nova do reino de Deus. Jesus
convida a todos convertidos, a todos que são batizados na palavra de Deus e no Espírito Santo, a ser anunciador da boa nova. Você tem anunciado a boa nova do Senhor? Você tem anunciado a palavra de Deus? Nos ajude, queridos irmãos e irmãs. Nos ajude a levar em frente este anúncio que Jesus mesmo nos contou. Anunciai a boa nova a todas as criaturas. Que ninguém, queridos irmãos e irmãs, venha padecer por falta do nosso anúncio, por falta de nós ter mostrado a direção, o caminho que leva ao céu. Não levamos ninguém ao céu, mas sejamos a seta que mostra o caminho dos braços de Jesus. Reze um Pai Nosso por todas as pessoas que pregam a palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vamos observar algo muito importante que temos que analisar nesta passagem. A transfiguração no Monte Tabor. Jesus é visto por seus discípulos ao lado de outros dois, Moisés e Elias, que estão junto com Jesus. E os discípulos veem essa transfiguração e chegam a ficar com medo. Tamanho era o brilho da cena que eles viam. Tamanho era as incertezas. Porém, eles nem passaram pela cabeça de pensar: o que estamos vendo? Pois Moisés e Elias já estão mortos, já se foram. Não, eles foram a Jesus e disseram: Senhor, precisamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Olha o tamanho da reviravolta que deu na cabeça dos discípulos que estavam com Jesus. Porém, ali, eles viram a transfiguração. Não precisava fazer tenda. A tenda que Jesus quer é o nosso coração. Você já preparou a tua tenda para Jesus? Que Jesus se transfigure em teu coração, dentro do coração da tua família, dentro do coração da tua casa. Que a tua casa seja a tenda que Jesus precisa. Ele habita no meio de nós. Ele habita em nossos corações. Ele habita onde nós abrimos espaço para Ele entrar. Jesus nunca se afasta de nós. Nós nos afastamos. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos então um dos pontos importantes da nossa fé, um dos pontos importantes da nossa essência de cristão, onde Jesus, na cena que nós vimos, onde Ele abençoa o pão, onde Ele abençoa o vinho, onde Ele entrega a cada um de nós e diz: tomai e comei, este é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue. Jesus se dá em alimento para cada um de nós. Jesus é o alimento da nossa alma. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs, participarmos de uma igreja católica, apostólica romana, que nos dá a Santa Eucaristia, que nos dá o privilégio, a honra de termos os sacerdotes a consagrar o pão, transformando no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na Santa Ceia, na última ceia com seus discípulos, Ele disse: dai, entende vós, isto é meu corpo. E nós tenhamos que nos irmãos e irmãs a força da fé de receber a Santa Eucaristia como alimento para a nossa alma. Que nunca nos falte, queridos irmãos e irmãs, o pão na mesa de cada dia. Rezamos no Pai Nosso na Ave Maria, para que todas as casas tenham o pão e o alimento de seu corpo, pois no altar nós encontramos o alimento da alma.
que possamos, queridos irmãos e irmãs, unidos a Deus, estarmos sempre em fé, perseverantes no amor, seguindo todo esse caminhar da rota da fé, nós possamos estar juntos, perseverantes, orando, rezando, intercedendo inteligente e nos alimentando do poder do Espírito Santo. Que a força de Deus, em sua misericórdia, abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e as nossas casas. Por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.